a moral? A moral, ela se apresenta como um conjunto de regras e princípios que determinam o comportamento do homem, dizendo aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é digno. Então, quando eu pergunto sobre certo e errado, o relativismo moral, ele me responde, ele conclui: isso é apenas uma construção social. Depende da cultura, da época, da sociedade e até mesmo da opinião das pessoas. Então, os relativistas morais, eles negam a existência de uma lei moral objetiva. Ou seja, eles negam que, de fato, exista um conceito real sobre certo e errado. E quem irá trabalhar de forma brilhante essa lei moral objetiva é C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele era ateu. E como um bom ex-ateu convertido, em obras como Cristianismo Puro e Simples, Abolição do Homem, ele se dedica a refutar os principais pontos do ateísmo. Só que ele faz como se fosse um funil. Ele parte de argumentos coerentes, sólidos, para só depois chegar a Cristo. Então, ele não chega desde logo apresentando Cristo como fundamento de toda a verdade. Não, ele usa argumentos sólidos. E Lewis, ele vai dizer o seguinte: claramente existe uma lei moral que rege o homem. Ele chama essa lei de lei natural humana. Lei natural humana. E assim como as leis da física, as leis da gravidade, essa lei moral, ela exerce pressão sobre o homem. Mas, de algum modo, nós quebramos essa lei. E alguns vão dizer assim: não, mas vamos pensar. Isso não seria apenas o instinto natural do homem? O que chamam de o chamado instinto gregário? Não seria um instinto natural do homem? Por exemplo, quando uma pessoa ela está correndo um perigo, ela está se afogando. 2 instintos são acionados nesse momento. Aquele que nos leva a ajudar a pessoa em perigo e aquele instinto da autopreservação, que diz: não, eu não vou agir porque eu me colocaria em perigo. Só que, de alguma forma bem interessante e inexplicável, a força que atua, esse instinto mais forte, é aquele que é desfavorável a nós. É aquele que vai contra a autopreservação. Então, é como se, de algum modo, nós soubéssemos em nosso interior que o certo é salvar o outro. Alguns também vão contra-argumentar, dizendo o seguinte: não, essa lei moral, ela nada mais é do que uma regra transmitida através da doutrinação, através do ensino, através dos usos e costumes de uma sociedade. Porém, esse argumento também não se sustenta porque percebeu-se que em diferentes sociedades, em diferentes civilizações, em diferentes épocas, há uma semelhança muito grande entre os valores morais. Então, há quase um padrão universal que, em diferentes civilizações, práticas como o extermínio de pessoas, o genocídio, a tortura, são condutas desprezíveis, hediondas, repulsivas. E, em contrapartida, exalta-se valores como a honra, a lealdade, a empatia, a proteção. Então, percebam que os valores morais, eles existem, eles são os mesmos em quase todas as civilizações, mas o que vai mudar é a sua percepção, o seu modo de interpretação, o modo de exercer esses princípios. E por que isso acontece? Porque o homem ele foi afetado pelo pecado. Então, às vezes, o modo de aplicar esses princípios, ele acaba sendo distorcido, ele acaba sendo errado.
Vamos citar como exemplo algumas tribos indígenas. Algumas tribos indígenas, elas têm a prática que nós consideramos moralmente errada de enterrar bebês vivos que possuem alguma deformidade ou que seja do sexo feminino. Algumas tribos também dos Yanomamis, eles descartam bebês gêmeos porque a Índia ela não consegue carregar 2 bebês ali na floresta. Então, um bebê simplesmente é descartado. Só que quando a gente observa esse tipo de conduta, parece algo cruel para nós. E parece que não há uma regra moral entre essas tribos. Só que antropólogos relatam que há um valor de proteção por trás dessa prática. Eles acreditam que estão fazendo isso pelo bem da tribo. Há um bem maior. Veja aqui o valor de proteção. Então, eles não fazem isso também com indiferença. Há sofrimento por parte da mãe que faz isso. Nós poderíamos citar algumas tribos canibais, por exemplo, que têm essa prática que nós consideramos como terrível. E sempre há algo por trás disso. Na maioria das vezes, eles não vão fazer isso, na maioria das vezes não, eles não vão fazer isso por mero prazer. Sempre há uma crença, há um ritual de sepultamento ali. Eles acreditam que estão fazendo isso para honrar os seus ancestrais. Então, percebam que até mesmo no nazismo, existem os seus valores, existe a moral interna ali de lealdade, há um senso deles de proteção bem distorcido. Então, nós percebemos que essas culturas, elas não rejeitam a moral. Pelo contrário, elas valorizam a coragem, condenam a traição dentro do próprio grupo, todas possuem uma certa noção de justiça, valorizam a família, porém de uma forma distorcida. E a Hillary cita uma passagem interessante de C.S. Lewis. Imagem 2, por gentileza. C.S. Lewis ele diz: o meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha torta se tiver alguma ideia de uma linha reta. Então, o próprio termo relativismo, ele significa em relação a. Então, se eu digo que algo é relativo, ele é relativo a quê? Se eu digo que algo é mal, então é porque eu tenho um padrão daquilo que é bom. Se eu digo que algo é justo, se eu digo que algo é injusto, é porque eu tenho um padrão de justiça. Como diz C.S. Lewis, se eu digo que uma linha é torta, qual é o meu padrão? Meu padrão é de uma linha reta. Então, tem que existir um parâmetro. E muitos autores, como Francis Schaeffer, a própria autora, eles vão dizer que é fundamental estabelecer uma distinção daquilo que é preferência, daquilo que é um juízo moral objetivo. Então, quando eu digo, aquela cachoeira é maravilhosa, eu não estou falando nada sobre a cachoeira em si. Eu estou expressando um sentimento meu sobre a cachoeira, não é mesmo? Quando eu digo, por exemplo, eu gosto de sorvete, isso é uma preferência minha. Agora, quando eu digo a justiça é boa, a tortura é algo errado, isso é um juízo moral objetivo. Então, Lewis, ele vai concluir o seguinte: existe uma lei moral. Ela é real, ela é externa a nós e nos inclina a ter certo comportamento. Só que muitas vezes nós quebramos essa lei e não agimos em sua conformidade. Então percebam
que existe no homem um senso daquilo que é certo ou errado, porém, de forma imperfeita. É como se fosse uma bússola que apontasse a direção, mas a ponteira ela estivesse desregulada. Às vezes ela aponta para aquilo que é certo, às vezes ela aponta para aquilo que é errado. E isso é claramente revelado para nós à luz das Escrituras. A Bíblia nos apresenta isso. Vamos abrir lá em Romanos 2, do 14 ao 15. Se alguém abrir, pode ler, por gentileza. Amém. Então, veja que há esses pensamentos conflitantes e, às vezes, os acusam e, às vezes, o defendem. Em Jeremias 31, 33, diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Só que em Romanos 1, 18, diz que os homens, eles trocaram a verdade por injustiça. Então, veja como essa lei ela existe, mas não atua de forma plena, não atua de modo pleno. E por que isso acontece? Porque essa lei ela não atua de forma plena. Isso se deu após a queda. Isso se deu após a queda do homem. Então, a partir da queda, o homem ele não tem uma compreensão correta da realidade. Ele perdeu os seus referenciais daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é justo, porque sua mente foi afetada pelo pecado, sua mente foi cauterizada pelo pecado. Então, como diz Calvino, é como se fosse uma imagem olhada em um espelho quebrado. Essa imagem hoje, ela está distorcida. Então, a revelação geral, ela é suficiente para tornar o homem indesculpável. Mas ela não é suficiente para revelar completamente Cristo e o pecado. Por isso nós precisamos da revelação especial. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos que Deus ele corrija a nossa forma de pensar. Nós precisamos que Deus ele nos diga quem nós somos. Nós precisamos que Deus ele devolva por meio da revelação de sua palavra, as nossas verdadeiras referências. Porque o mundo, ele acha que sabe o que é certo. O mundo acha que sabe o que é justo, o que é bom. E isso tem nos levado a aberrações. Como, por exemplo, parte da sociedade achar normal um artista ele expor em um museu, vender a preço de ouro 90 latas de matéria fecal humana. Vocês sabem o que é isso? E a sociedade achar isso normal, isso ser uma expressão do belo, isso ser considerado algo bonito. Então, veja como a sociedade ela tem caminhado à degradação, como a sociedade ela tem perdido todos os seus referenciais. E por que torna tão necessário o Senhor nos dizer, o Senhor trazer essa revelação de quem nós somos, o Senhor devolver essas referências para nós. Imagem 3, por favor. Francis Schaeffer ele vai dizer o seguinte: quando uma sociedade abandona a autoridade da Bíblia, ela inevitavelmente passa a decidir o bem e o mal com base em opiniões e preferências. Para ele, isso conduz ao relativismo e, com o tempo, à perda de um fundamento sólido para a dignidade humana
e para a justiça. Então, uma coisa que tem que ficar clara para nós: Deus é a fonte de toda moral. Deus é a fonte de toda moralidade. E Schaeffer ele vai dizer o seguinte: se Deus não existe, não há qualquer base sólida para dizer que algo é errado. Logo, condutas como aborto, eutanásia, manipulação genética, não têm motivo algum para serem erradas. Então, logo, o caminho da sociedade é, inevitavelmente, a banalização da vida, a banalização da própria vida. Quando o Senhor ele estabelece as suas leis, ele não age de forma arbitrária. Ele não age como um carrasco que só quer impor leis a nós. O Senhor é quem nos criou. Então, ninguém melhor do que o fabricante para dizer como a invenção funciona. Ninguém melhor do que o fabricante para apresentar um manual de instruções. Lá em Salmos 32, diz que o Senhor ele quer nos aconselhar, ele quer nos ensinar e nos dirigir. Ele não quer apenas colocar freios como se nós fôssemos animais. Esse é o sentido das normas, das leis do Senhor. E, imagem 4, a Hillary, a autora, ela apresenta algumas principais razões de Deus ter criado as normas, de Deus ter criado as regras. Então, a primeira é para nos proteger, para criar uma sociedade ordenada e para nos dar a verdadeira e genuína liberdade. E nós poderíamos acrescentar para nos dar a revelação da condição do homem, do pecado. Então, o nosso comportamento, aquilo que nós fazemos, como nós agimos, traz consequências reais. Nenhuma sociedade ela se subsiste sem regras, sem normas. E aquilo que nós fazemos traz consequências reais para nós e para o outro. E traz consequências não apenas na eternidade, que é o principal, mas nessa vida, hoje. Hillary, ela cita um romance muito conhecido, que é o Retrato de Dorian Gray. Alguém já ouviu falar? Ou alguém já viu o filme? Geralmente tem o filme. E não tem o cunho religioso, é um romance, quem tiver interesse depois. Mas ela diz que essa obra ela retrata muito bem como uma vida entregue aos prazeres, ao hedonismo, à luxúria. Isso pode causar a destruição da própria alma, como também causar um rastro de destruição na vida do outro. E a própria ciência, ela relata algumas doenças comportamentais, algumas doenças que estão relacionadas com a alma, como mágoa, falta de perdão. Então, o pecado é algo que traz consequências físicas para o homem. Ele destrói a alma. Salmos 32, 3. Alguém pode abrir, por gentileza? Outra pessoa pode abrir em Romanos 8, do 6 ao 8. Amém. Então, Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Alguém pode abrir lá em Romanos 8, do 6 ao 8? Amém. Amém. Então, acabou. Nossa, meu pai, peraí, eu tenho que olhar aqui. Amém.
Então vejam a seriedade disso. A inclinação da carne é morte, mas do espírito é vida e paz. E isso demonstra muito bem porque as pessoas, a sociedade atual, as pessoas elas vivem como querem, elas fazem o que querem e depois elas não compreendem o porquê do colapso social, porquê da degradação social, porque tantas pessoas elas estão doentes, porque as pessoas estão perdidas. É consequência do pecado, isso é resultado do pecado. E agora, nós vamos fazer um quadro comparativo, imagem 5, em que nós vamos entender o que o relativismo moral prega e o que nós entendemos à luz das Escrituras. Então, vamos lá. O relativismo, ele diz que cada pessoa define o certo. As Escrituras diz que Deus define o que é certo. Para eles, a cultura cria a moral. Para nós, Deus revela a moral. Para eles, a verdade muda. Para nós, a verdade é imutável e é uma só. Para eles, o homem é a autoridade final. Para nós, a Escritura é a autoridade final. Para eles, a consciência decide. E para nós, a consciência deve ser governada pela palavra. Amém? Então, como nós vimos em nosso último encontro, para nós a verdade ela é uma só. A verdade ela não é um mero conceito, a verdade ela não é um ponto de vista, mas a verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem determina aquilo que é certo ou errado é o próprio Deus. Quem estabelece a moralidade é o próprio Deus. E aquilo que é posto como certo ou errado tem por base o caráter do próprio Deus. Aquilo que é certo ou errado não muda, porque esse Deus, ele é imutável. Logo, suas leis morais, elas não mudam. Com as alterações do ordenamento jurídico, com as alterações da sociedade. Isso significa dizer que nós não podemos mentir, porque em Números 23:19 diz que Deus não mente. Nós não podemos odiar, porque em 1 João 4 diz que Deus é amor. Nós não podemos ser injustos, porque em Salmos 89:14 diz que Deus é justiça. Nós não podemos ser impuros, porque em 1 João 1:15-16 diz que Deus ele é santo. E por que nós não fazemos tudo isso? Porque nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Nós somos a imagem e semelhança desse Deus que é verdadeiro, que é justo, que é santo, que é fiel. Amém? Então, vamos entender agora como refutar com argumentos sólidos o pensamento relativista. Porque ele, por si só, ele é autodestrutivo e contraditório em si. Ele possui uma lógica completamente contraditória. Imagem 6. Veja a contradição filosófica do relativismo moral. O relativismo ético-moral defende a ideia de que não existem verdades morais absolutas. O que é certo ou errado varia de acordo com a cultura, o período histórico ou a opinião das pessoas. Porém, se toda verdade moral é relativa, então essa própria afirmação também é. E sendo relativa, não pode obrigar ninguém a aceitá-la como verdadeira. Então, vamos entender um pouco melhor isso. O relativismo moral, ele diz, não existe verdades morais absolutas. Mas quando eles me dizem isso, eles querem me convencer. E esperam que eu acredito que isso seja verdade. Logo, eles já estabeleceram uma verdade absoluta.
Porque se eles me dizem que isso é uma verdade relativa, é apenas o ponto de vista deles e não merece nem a minha atenção. Então, é como dizer, é proibido proibir. Ou dizer, você está errado em dizer que eu estou errado. E eu refuto dizendo, mas você está errado em dizer que eu estou errado. Então, o relativismo moral ele é um labirinto lógico. Ele não tem saída. Ele só fica nisso. Imagem 7. Coloquei aqui uma charge para vocês sobre o relativismo. Não existe verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta? Absolutamente. Então, veja a incoerência desse pensamento. Outra incoerência é que, em tese, o relativismo moral, ele encerraria os conflitos, ele seria a solução para todos os conflitos, não é mesmo? Porque se ele abraça todas as verdades, se há um certo sincretismo nele, em tese, deveria existir uma certa tolerância com o pensamento do outro, não é mesmo? E o que a gente verifica na prática? Os relativistas geralmente são tolerantes? Ou eles querem impor a verdade deles? Exato. Basta observar como alunos de direita e cristãos são tratados em universidades federais. Como eles são oprimidos nas universidades federais, que praticamente é o berço dos relativistas. E há uma hipocrisia tão grande no pensamento relativista, e é pela reação deles que nós observamos essa incoerência. É pela reação deles que nós observamos essa hipocrisia. Porque quando eles se veem injustiçados, quando eles se veem lesados de fato, eles são os primeiros a clamar por uma regra moral objetiva. Já dizia um professor e filósofo, experimente pegar uma chave de fenda e riscar completamente o carro de um desses professores relativistas sob o argumento de que eu não acho justo você ter uma Mercedes e eu não. Como será que eles reagiriam? Será que a resposta seria, eu respeito seu conceito de justiça, cada um tem seu conceito de justiça. Só fazendo um adendo que eu não estou incentivando ninguém a arriscar o carro alheio, até porque, diferente do que eles pregam, isso é crime de dano, então você provavelmente será preso, porque tem consequências reais para quem descumpre as normas. Mas vejam que o relativismo ele se apresenta como uma utopia. E sabe quando isso ficou escancarado, quando isso ficou evidente? No Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg ele foi um tribunal de exceção para julgar os crimes nazistas do Terceiro Reich. Só que os líderes nazistas, eles foram puramente relativistas. Eles disseram, o que nós fizemos no Terceiro Reich era legal perante as leis do Estado alemão. Essa era a moral do nosso Estado. Então, em tese, segundo os relativistas, não deveria existir condenação. Não é mesmo? Só que veja um dos principais argumentos que foi utilizado nesse tribunal, que foi extraído do tribunal. Há coisas... Nossa, eu esqueci esse hábito, por gentileza. Um dos principais argumentos foi... Obrigada, irmã. Um dos principais argumentos foi... Há coisas que são tão universalmente erradas que qualquer ser humano, em qualquer época ou cultura, tem o dever de saber que são erradas. E os relativistas, eles celebram o Tribunal de Nuremberg como um marco civilizatório dos direitos humanos. Só que eles rejeitam a principal ferramenta, a única ferramenta que tornou possível esse julgamento, que é a existência de uma moral universal.
Então, a própria Declaração de Direitos do Homem, que os relativistas eles tanto se respaldam, que eles tanto se orgulham, tem por base histórica os direitos naturais, que tem uma fortíssima influência judaico-cristã, que tem uma fortíssima influência bíblica. O Estado laico, que eles consideram praticamente como se fosse uma conquista deles, eles sempre alegam o Estado laico, tem uma fortíssima influência do cristianismo em sua construção. Teve uma influência enorme da Reforma Protestante, de John Locke, Lutero, com o pensamento de separação entre Estado e Igreja. Que às vezes passa para alguns o terceiro Reich que você mencionou, né? Muito bem colocado. Eles tinham crimes de todo tipo de sorte contra as pessoas, os judeus, né? E experimentos em grávidas, né? Situações de colocar 2 gêmeos amarrados, presos com pontos, todo tipo de experimento, né? Isso era uma aberração, né? O que eram feitos ali, aqueles crimes de guerras, né? E só para dar maior ainda profundidade da tragédia que foi tudo que foi produzido na Segunda Guerra Mundial, de maneira específica tanto no caso de Hitler e fugiu o nome. Stalin. Todo o contexto, né? Então isso é terrível porque o que estava sendo decidido ali, de fato, iria nortear a civilização, né? Dando seguimento ao que o pastor falou também, foram criados vários decretos, né, à época, né, como se fosse um checklist para identificar pessoas com defeitos, né? Elas assim, a pessoa que ela tivesse um pequeno defeito, né, ela era conduzida a ser condenada à fogueira, né, aos fornos, né, ao extermínio. Nessa época, para quem estudou história, né, nosso professor de história aqui, mais de 300 mil pessoas com algum tipo de defeito, né, déficit de alguma coisa, foram exterminadas pelo simples fato de faltar um dedo, faltar alguma coisa, né, por isso. Então, quer dizer, foi uma aberração muito grande mesmo. Foi algo terrível, conforme exposto. Imagine só, se nós falássemos que isso era a moral deles, que isso era a regra deles. Não, que na verdade não existe o conceito de certo e errado. Isso era algo aceito por eles. Então, como o Fábio disse, isso marcou toda a civilização, nosso entendimento. Até agora, nós falamos sobre uma parte mais teórica do relativismo. Eu espero ter ficado claro. A partir de agora, nós partiremos para um campo mais prático do relativismo. Como essa ideologia ela se apresenta atualmente a nós, aos nossos filhos. Então, a partir de frases simples, inocentes, dessa suposta tolerância, como nós vimos antes, questões como aborto, sexualidade, homossexualidade, religiosidade, posicionamento político, igreja, passa a ser algo que cabe a cada um. Cada um pensa e faz como quer. Logo, o aborto, por exemplo, ele deixa de ser um crime doloso contra a vida, conforme previsto no Código Penal, para ser um mero direito de reprodução. Logo, passa-se a tramitar nas casas do Senado e Câmara projeto de lei de mudança de sexo para crianças
menores de 18 anos. A partir de agora, com essas ideias, casamento não possui uma definição objetiva. Homem e mulher deixam de possuir uma identidade criada por Deus. Pecado passa a ser apenas um conceito religioso. E justiça se torna aquilo que a sociedade decidir. Então, veja o quanto isso é sério. Imagem 8, por favor. E agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Olha a seriedade isso, para que nós possamos entender a lógica que está por trás do relativismo moral. O quanto é uma lógica maligna. Se eu crio a minha própria verdade, se eu determino aquilo que é certo ou errado, ou seja, se eu faço as minhas regras, eu nunca estarei errado. Se eu nunca estarei errado, não há que se falar em pecado. Se não há pecado, eu não preciso de arrependimento. Logo, eu não preciso de Cristo. Então, vejam como o relativismo moral, que se apresenta como frases inocentes, como tolerância, ele ataca diretamente o cristianismo. E do porquê ser necessário um posicionamento enquanto igreja e enquanto família cristã. O quanto isso é sério. Isso tudo aparece para nós com uma roupagem nova. O relativismo, ele se apresenta como um termo novo. Só que percebam que ele nada mais faz do que trabalhar com meias verdades. O relativismo, ele não tira a verdade por completo, mas ele trabalha com meias verdades. E quando nós voltamos à história, quando nós vamos lá para Gênesis 1:27, quem fez exatamente isso? Quem trabalhou com meias verdades? Quem disse, se você comer do fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso não era uma completa mentira. Então, é como se a serpente estivesse dizendo a Eva, você é a fonte da sua moralidade. É você que determina aquilo que é certo ou errado. E de lá para cá, do Éden para cá, isso tem sido uma estratégia utilizada para afastar as pessoas de Deus, para levar o mundo ao caos, por meio da degradação dos valores, da família e da igreja. Então, essa é uma estratégia muito antiga. E nós percebemos isso em toda a Bíblia. O último verso do livro de Juízes, Juízes 21:25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Então veja que nós vemos essas condutas em toda a Bíblia, desde o início. Então o relativismo, ele não tira as pessoas da igreja. Ele apenas distorce a verdade. Eu não deixo de acreditar no pecado, mas eu relativizo, eu amenizo, eu abrando. Eu tenho a minha própria concepção de pecado. Eu tenho a minha própria interpretação de determinado versículo. Então, eu leio uma passagem e é como eu me sinto lendo aquela passagem, não o que o texto diz, não é o sentido do texto, mas é como eu me sinto. A partir do relativismo, eu começo a acreditar que se todo mundo faz, então não é pecado, eu posso fazer. Eu começo a acreditar, a partir do relativismo, que pecado é só aqueles grandes, é matar, roubar e adulterar. Mas atestado falso, sonegar impostos, mentir em um currículo, pedir uma nota fiscal com valor menor, maledicência, avareza, orgulho, soberba
isso está tudo bem. Porque é algo normal, a sociedade toda faz. E como isso afeta diretamente o seu filho? Eu pergunto a vocês, o que você faria se ao apresentar o Evangelho, ao apresentar Cristo como sendo a verdade, o seu filho respondesse: essa é sua verdade, eu tenho a minha. Respeito sua opinião, mas não concordo, e você não pode me obrigar. O que você responderia? Muitos pais, por falta de preparo, por falta de sabedoria, ou simplesmente por não saberem lidar com essa situação, eles acabam respondendo: porque é assim e pronto. Porque eu estou falando, ou porque a Bíblia diz que é assim e nós devemos crer. Só que as crianças e os jovens de hoje, eles são provocativos, eles são questionadores, eles são muito espertos. Em alguns casos, esse tipo de resposta simples pode até satisfazê-los. Mas, na maioria dos casos, ou eles vão continuar o debate, tentando confrontar e testar os limites dos pais, ou pode ser que eles simplesmente finjam que acreditam, para não gerar mais problemas dentro de casa, mas algo ali na mentalidade dele não está completamente formado. Algo ali na mentalidade deles não está completamente claro, o que torna uma mente frágil e vulnerável a todo tipo de ideologia, como do relativismo. Porque o relativismo, ele é porta para todo tipo de coisa ruim que existe hoje na sociedade. Há um tempo, eu estava conversando com uma pessoa da família, uma pessoa bem próxima. E ela me relatou a dificuldade com a filha de 14 anos, a filha adolescente. Ela disse que estava passando por um momento muito difícil. Com muito custo, ela conseguiu trazer a filha à igreja, quase que obrigada. E eu, naturalmente, perguntei a ela: e aí, como foi? Ela gostou? E ela me respondeu o seguinte: Nath, a minha filha está muito revoltada com a igreja. Ela fala muito mal de igreja. Ela está com pensamentos muito comunistas, esquerdistas. Tudo para ela é opressão, é oprimido, é oprimir minorias. Eu me sinto ignorante, não sei debater com ela, tive pouco estudo, mas o pouco que eu tento pesquisar, ela me vence nos argumentos, porque ela é esperta demais. Eu sinto que em algum momento eu falhei na educação da minha filha e agora eu não sei o que fazer, eu não sei como recuperar isso. E como nós olhamos para essa situação, infelizmente isso não é um caso isolado. Isso tem acontecido em muitos lares cristãos, porque isso tem sido ensinado e reproduzido constantemente em escolas, em faculdades. Então, as crianças e os jovens, eles são levados a acreditar que tudo se resume a uma relação marxista de opressor e oprimido. Então, tudo se resume a homens brancos, ricos, cristãos, querendo oprimir e exercer poder sobre minorias e mulheres. Então, se tudo é uma questão de poder, se há um opressor e uma minoria oprimida, eles querem me impedir de ser livres, eles querem me impor regras. E quem é visto como opressor nesse cenário? Quem é o opressor nesse cenário? Os pais, os professores, os pastores e tudo que represente autoridade. Na verdade, eles querem uma transferência do poder, uma transferência do domínio. E isso é deplorável porque eles são doutrinados desde pequenos, desde o material lá de Paulo Freire, eles são doutrinados a acreditar, a ter essa cosmovisão. Essa é a lente que eles passam a ver tudo. Para que, quando eles chegarem na faculdade,
aí sim a lavagem cerebral vai ser completa. Ali sim a doutrinação vai ser completa. Então, correntes como relativismo moral, eles prometem liberdade, mas, na verdade, criam escravidão. Eles não querem que os jovens sejam livres, eles não querem incentivá-los a ter um pensamento crítico. Eles querem aprisionar os jovens em suas ideologias. Eles querem que esses jovens apenas reproduzam narrativas militantes. E muitas vezes eles não percebem que estão sendo apenas fantoches de um sistema que é perverso, é degradado, é anticristão, é maquiavélico, que tem se levantado contra o cristianismo, contra a palavra do Senhor. Então, a questão principal e a nossa reflexão hoje não é se os filhos estão sendo doutrinados, porque é certo que eles estão. Por alguma coisa, eles estão sendo doutrinados. A resposta certa a ser feita hoje pelos pais é: eu estou sendo o mentor do meu filho? Porque por trás de cada cartilha, de cada currículo, de cada grade, há uma mente humana intencionada. E a que essa mente está intencionada? Por trás de cada algoritmo, existe uma mente intencionada. A que está intencionada? Então, hoje, o meu filho, ele está sendo orientado pelas Escrituras? Eu estou sendo o discipulador do meu filho? Ou está sendo a faculdade? Está sendo os algoritmos, as propagandas, os filmes, as séries, os influencers? Hoje. Nath, é tão importante isso que você está destacando, irmãos, que a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Alguns pais podem dizer: não, eu vou levar minha criança para uma escola cristã. Cuidado. Investigue quem é o professor de história da sua criança na escola cristã. Eu fiz estágio numa escola famosa, aqui na cidade de Uberlândia, e o professor de história é um marxista. E isso é grave, grave. A quantidade, a enxurrada de desenhos animados, de vídeos, como você falou, que estão doutrinando as nossas crianças, porque elas ficam muito tempo nas telas. E a nossa demanda hoje é grande, os desafios são grandes. Há uma relação direta com a formação das crianças. Uma criança, quando chega, porque uma criança com 14 anos, ele já está formado. O processo todo que ele bebeu, dos 4, 5, 6 anos em diante, já foram muitos anos para que ele tivesse todo esse tipo de argumento. E aí chega um professor com 2, 3 anos, que ele segue, às vezes, o período do colegial, ali, ensino médio, pronto. Ele já teve toda a estrutura do pensamento, solidificando o que ele assistiu, o que ele viu. Então, pais, é desafiador. Nós temos que saber cada algoritmo que é indicado para os nossos filhos. Por exemplo, a gente está lá com o desafio de uma criança com 2 anos e meio. A Dora Aventureira é muito bonitinha, mas ela introduz ao mundo de fantasia, de mundo encantado. E aí você está sempre numa demanda, fala assim: peraí, mas esse contexto, ele tem a ver, ele encaixa numa formação cristã, ou ela beira esse misticismo? Muitos pais assim são cristãos, mas não veem problema nenhum em assistir essas questões de influências que vão levar para tanto o misticismo, fadas, gnomos, unicórnios, e nós precisamos construir e desconstruir ao mesmo tempo aquelas participações de youtubers. O youtuber é tão grave, porque assim, irmãos, se não for um crente, como é que você vai deixar o seu filho assistindo aquilo ali? Se não for um cristão, de fato, que você veja o testemunho. Então, nós temos uma enxurrada muito grande. E não pense
que somente porque temos uma escola cristã está blindado. Pelo contrário, nós temos vivido um desafio muito grande nesse contexto todo, né? É verdade. Inclusive, a Hillary, ela faz uma crítica sobre os pais deixarem livremente, só pelo fato de ser um influencer cristão, que ele assista livremente. E, às vezes, não sabe qual a ideologia que esse influencer cristão está passando para os filhos. Então, essa é uma questão muito relevante, conforme nós falamos, porque, muitas vezes, os pais eles querem delegar um dever que é bíblico ao Estado, à igreja, aos avós. Então, como o Fábio disse, eles acham que colocar os filhos em um colégio confessional, trazê-los à igreja ou dar uma vida confortável aos filhos, vai ser suficiente. Mas aquele dever que está lá em Deuteronômio 6,6, de inculcar a palavra do Senhor nos filhos, um dia nós prestaremos conta, não da conta bancária, de como está a nossa conta bancária, mas nós inculcamos a palavra do Senhor na mente e do coração dos nossos filhos. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão principal. E eu gostaria de abrir um parênteses para fazer um relato pessoal, e breve agora. Há um tempo, no PG, nós estávamos estudando aquela passagem de Mateus 18, que Jesus diz que para entrar no reino dos céus, primeiro é necessário que se convertam e que se tornem humildes como uma criança. E nós estávamos justamente falando que muitas vezes há uma interpretação equivocada dessa passagem que nos leva a fazer uma associação da criança com algo muito inocente, puro e total ausência de pecado. Nós falamos que essa passagem ela diz muito mais sobre a dependência, de como uma criança de colo ela depende de seu pai. Nós precisamos ser dependentes de Deus, de ter um coração ensinável e a simplicidade de uma criança, do que essa ausência de pecado em si. Eu ainda disse que quem trabalhou com crianças percebe que desde a tenra idade há uma potencialidade para o mal. Pois bem, eu trabalhei em um colégio confessional aqui de Uberlândia, junto à coordenação, e eu ministrava aulas para os alunos do 6º ao 8º ano, justamente de ética e moral cristã. E eu me recordo que eu gostava muito de trabalhar com os alunos do 6º ano, justamente porque eu via neles uma inocência que eu já não via mais nos alunos do 7º e 8º ano. Só que eu acho que um dia aconteceu algo que eu acho que essa noção minha de inocência ela foi arranhada. Um dos pais dos alunos procurou a coordenação do colégio e disse que havia encontrado algo muito sério no celular do filho e que envolvia outros alunos do 6º ano. Fomos descobrir, os alunos do 6º ano, não todos, eles tinham um grupo de WhatsApp que durante o dia tinha um nome muito bonitinho, nada suspeito. Mas que durante certa hora da noite, mudava de nome esse grupo para um nome bem pejorativo e pornográfico e passava-se a vincular material pesado de conteúdo adulto, de sexo explícito. Inclusive, nesse grupo, tinha números de pessoas de outro país, provavelmente adultos, pedófilos. E nesse grupo, eles marcavam orgias entre eles. Eles combinavam encontros entre eles. E digamos que eles tinham uma linguagem bem relativista. Eles diziam o seguinte: eu sou pansexual, é uns termos que a gente nunca imaginou na vida. Eu fico tanto com menina quanto com menino. E eu me recordo que uma das mães foi chamada, uma das meninas envolvidas foi chamada ao colégio. E quando ela chegou à coordenação, a fala dela me marcou. Ela só conseguia repetir:
eu não acredito que essa é minha filha. Em estado de choque, ela repetia isso constantemente. Essa não é minha filha. Eu não consigo imaginar que essa é minha filha. Outro caso também aconteceu, nesse mesmo colégio, de um jovenzinho do 7º ano que ele tirou a sua própria vida. E foi um caso muito triste, que abalou todos os alunos, os professores, abalou todos no colégio. Só que na carta que ele deixou, ele escreveu o seguinte: eu não queria estudar, eu só queria brincar de videogame. E quando os pais eles foram lá no colégio, eles foram arrasados, sem chão. Você via no sofrimento dos pais a dor que eles estavam sentindo. E a fala da mãe foi algo que me marcou também, que eu me recordei disso para sempre. Ela disse: eu só trabalhava muito para dar o melhor para o meu filho, para dar aquilo que eu não tive, para dar as coisinhas que ele gostava. Eu jamais imaginei que eu estava sendo tão ausente ou que isso pudesse acontecer. E é claro que uma tragédia como esta nunca acontece por um motivo isolado. Sempre tem algo por trás. Não é isolado. E o objetivo também de trazer esses casos aos pais não é de causar peso ou trazer pânico, mas é de alertá-los mesmo. Que, às vezes, os pais acham que colocar os filhos num colégio confessional, eles estão livres desse tipo de ideologia, que é uma zona segura. Às vezes, os pais acham que dar todo o conforto para os filhos, trazê-los à igreja, é suficiente. Às vezes, eles não imaginam que o meu filho pode praticar determinadas coisas. Não, isso acontece lá fora, isso acontece com o outro, isso acontece com o filho do vizinho. Mas dentro da minha casa, não, o que é isso? Meu filho está indo na igreja, está no colégio confessional. E, às vezes, negligenciar esse papel de garante pode trazer consequências terríveis, como nós vimos. Então, é uma reflexão. E os pais, eles possuem um papel fundamental na formação da identidade da criança. Cabe aos pais preparar a mente dos filhos para suportar as pressões de ser um cristão. Então, cabe aos pais dizer que, muitas vezes, nós seremos hostilizados, nós seremos perseguidos, nós seremos ridicularizados, mas que isso é uma alegria sofrer isso pelo nome de Cristo. Porque o que acontece é que, muitas vezes, os pais, na tentativa de proteger, de resguardar, de evitar que os filhos sejam confrontados, eles acabam contribuindo para formar uma identidade fraca. Jovens vulneráveis e sensíveis a esse tipo de ideologia. Então, é o papel dos pais fortalecer, fazer com que os jovens eles sejam fortes. E, já finalizando agora, para finalizar, eu queria dizer que quem é pai pode dizer muito melhor do que eu, que ainda serei, brevemente. Oh, senti um amém diferente. Tá, senti um amém diferente. Amém, amém. Então, eu imagino, e quem é pai pode dizer melhor do que eu, que ensinar os filhos hoje nos caminhos do Senhor é um desafio muito grande, não é mesmo? Mas a mensagem que eu queria dizer é que creia que esse é o seu chamado, que essa é sua missão principal e que o Senhor irá capacitá-lo. E não se esqueça que você tem uma verdade imensa ao seu favor. Você tem a verdade que é a pessoa de Cristo Jesus. E é essa verdade que vai guardá-los, protegê-los e conduzi-los pelo reto caminho. Então, você não está sozinho. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos para vencer essa batalha, essa guerra contra essas ideologias que tem
se apresentado a cada dia. Amém? Desculpa, meu irmão. Nós temos um casal de filhos, né? Todos conhecem muito bem os dois, né? E lá, 20 anos atrás, 22 anos atrás, a gente tinha essa preocupação. E a gente sempre ficava atento a tudo que acontecia, para que eles não fossem influenciados negativamente, né? E sempre seguindo nos caminhos do Senhor, né? Sempre respeitando o coleguinha, mas nada comentando sobre o que o coleguinha fazia, né? E graças a Deus, né, assim, nós temos os filhos que temos hoje, né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Amém. Alguém quer fazer mais algum comentário? O Davi fez a profissão de fé domingo passado, e a gente vive num contexto de adolescente, jovem nessa idade, que é diferente da nossa. Do meu pai foi uma, a minha é uma, e a deles são outras. A velocidade da informação é muito rápida, que essa semana o Isaac perguntou como é que os filhos nascem, né? E a gente vive num contexto de futebol que a gente pratica, e aí é mais rápida a informação, mais pesada, e a gente tenta se conter como cristão. E o Davi sempre foi mais calmo perante o irmão, personalidade dele. E dentro do condomínio, uma vez, até mora ainda, né, uma jovem, 1 ano mais velha que ele, quis namorar ele. E é uma situação difícil para o pai, no mundo de hoje. Eu falei, meu filho, vai orando e deixa acontecer, né? E assim foi. Aí, aconselhava, tal, né? Tomar cuidado, tal. E um certo momento, né? Eu sempre vigiando, e a mãe da menina. E aí um dia ele chegou na menina e terminou. Acho que depois de uma aula da escola dominical do Marcos Vinícius. Ele terminou com a menina. E aí a mãe encontrou a Cris e falou que a filha estava arrasada, que a filha estava chorando e tal e tal. E aí eu chamei, o que foi? Aí ele falou assim, não, eu ouvi, teve uma aula na escola dominical do Marcos Vinícius, que impactou muito meu coração. E eu acho que ainda não é o momento. Eu falei, amém, meu filho, glória a Deus. Então, assim, é uma decisão dos pais. Não é fácil, você ontem quem estava aqui na tarde missionária, não é fácil você trazer o menino 3 horas da tarde e tirar ele do dia de brincar. Não é fácil acordar cedo na escola dominical. Não é fácil fazer um devocional. Não é fácil você sentar na frente do YouTube e ver o que ele está assistindo. Não é fácil. Mas é oração e o mover e a atitude, né? Porque, como você diz, a velocidade da informação, e como o pastor já falou algumas vezes, é muito rápida. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Daí a importância de nós trabalharmos esses temas dentro da igreja, da palavra ser pregada. E é justamente o intuito desse livro. É abrir a mente dos pais para essas ideologias. Amém. Só fazer uma breve intervenção na questão que você falou, principalmente dos jogos, né, para as crianças. É de extrema importância os pais atentarem para a plataforma Discord, né? Infelizmente, ao longo do ano, a gente vê muitos casos de tentativa de suicídio, né, suicídio consumado, e também de pornografia, né, que são acessados ali. Muitas vezes a gente quer dar o melhor para o filho, dar um jogo, né, e não tem nada a ver, mas ali dentro, né, como é um jogo, uma plataforma que tem interação com outras pessoas, até em outros países, e tem pessoas de má fé que, infelizmente, ficam ali assediando crianças, e até já teve casos
agora recente, que a polícia que monitora isso, a Polícia Civil tem uma área que monitora isso, de acionar os pais para falar, vai no quarto agora, porque sua filha está tentando suicídio. Né? Então, é coisa muito grave, né? E que compete aos pais, né, essa atenção e atentar para isso. Não é só dar uma ferramenta para o filho brincar, mas para policiar também. Amém. Dani? Não ia falar não, mas o Oliver, desde cedo, ele sempre foi um menino muito inteligente, perceptivo, e a gente não negou o celular para ele, mas a gente, a cada vez mais, vai reduzindo o tempo, tirando o tempo, e a primeira intervenção de educação é cortar tecnologia. Então, assim, a gente percebe que ele é muito esperto, ele não sente muito e acaba encontrando algum meio ali de interagir, fazer montagem com papel, assim. Eu não tenho problema com isso, mas assim, o importante é como eu incluir o celular para o Oliver. Ele tem um controle de paridade, onde qualquer coisa que ele vai acessar, ele precisa de autorização. Então, ele tem que chegar em mim e falar, papai, eu quero instalar esse aplicativo aqui. Então, eu e a Miriam tem a necessidade de vasculhar, de fato, se o app pode ser instalado ou não. YouTube geral, a gente cortou. O YouTube Kids, a gente fica sempre, constantemente olhando. Ele tem o WhatsApp, mas não é passado para ninguém, e eu tenho acesso ao WhatsApp dele. Qualquer pessoa que mandar mensagem, eu vou ver primeiro. Já fui até questionado, mas seu filho, não pode acontecer isso. Negativo. Enquanto meu filho estiver debaixo da minha autoridade, ele pode receber mensagem dos familiares, mas eu vou ler cada mensagem que ele receber. Então, assim, a gente tem que ter uma presença constante. Claro que eu não sou perfeito, posso deixar passar alguma coisa, mas eu tenho essa preocupação de tentar ser minucioso em todo o conteúdo que ele vai acessar. Eu não tenho filhos ainda, mas eu vou pegando as dicas, né? Aí, um belo dia, a Miriam, o Oliver, venceu o tempo dele, que era para ele jogar. E ele, por favor, mamãe, por favor, deixa. Aí eu, quanto tempo? Ela, 1 hora por dia. Daí eu, é pouco, né? Dela, não é pouco, é suficiente. Aí eu falei assim, verdade, por isso que ele está inteligente desse jeito, por isso que esse menino é assim. Mas, amém. Vamos, alguém mais? Essa coisa de internet é tão séria que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a minha tia me comentou sobre um jogo, né? Aí eu baixei o jogo, era um jogo infantil, né? E é para criança de 6 a 8 anos. E eu me passei por uma criança. Infelizmente, a pessoa que comunicava comigo, em poucas conversas já estava falando que me amava, que eu era uma flor. Então, assim, algo muito sério mesmo, nos próprios jogos, viu? E, assim, eu tentei denunciar, não virou nada, né? E, igual esse jogo, eu creio que, infelizmente, tem muito, né? Então, assim, a gente tem que realmente ficar muito atento com o que os filhos nossos estão vendo. Até mesmo o jogo. É um jogo que não tem maldade nenhuma no jogo, mas depois você vê que é uma cilada muito séria para as crianças. Sem falar notícias da televisão de jovens que, conversando com a IA, foram levados a tirar a própria vida, incentivados pela IA, né? É algo terrível. Podemos finalizar, então? Vamos ficar em pé, então, para nós finalizarmos.